bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje a gente vai comentar sobre dois temas que vieram evidência no dia de hoje. Mas antes da gente comentar sobre eles, eu peço seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Muito bem, pessoal, vamos lá para o nosso primeiro tema aqui, que é o seguinte. É justamente na partida entre Grêmio versus Corinthians, a qual teve esse lance aí, né? Esse lance que chamou a atenção de todo mundo nesse começo de semana, porque foi um lance que gerou polêmica em uma partida em que foi um jogão, né? Foi um jogão, foi 4-4, o Corinthians estava perdendo por 2-0, conseguiu virar, depois disso o Grêmio deu uma reviravolta e depois o Corinthians empatou de novo. Então foi um jogão, né? Foi um jogo bem movimentado, gostei bastante da partida. Foi duas equipes que buscaram bastante o gol, foi para frente sem medo. E realmente foi uma partida bem emocionante até o final. Mas o que ficou mais assim destacado, infelizmente, né, foi esse lance aí. Que foi esse erro de arbitragem ao não marcar o pênalti para a equipe do Grêmio. E olha assim, infelizmente eu não posso trazer o vídeo, né, porque questão de direitos autorais e o grupo Globo, né, é muito chato com esse negócio, pode dar strike, então eu preferi não trazer o vídeo. Mas eu trouxe esse frame aí que mostra segundos antes, né, de a bola tocar ele na mão do Yuri Alberto, que estava ali para ajudar a defesa. Só que o detalhe, para mim, sinceramente falando, algo de cara, foi pênalti. Por que foi pênalti? Porque é o seguinte, olha só, a gente tem dois exemplos. Temos esse jogador do Corinthians aqui do lado do Yuri Alberto, que veja só a movimentação dele. Ele faz o movimento correto, né? De botar a mão para trás e tentar fazer o bloqueio, né? Com a perna, ou então o ombro, para poder tentar impedir o cruzamento ali na grande área ou o chute. E o Yuri Alberto simplesmente vai com o braço, sabe, aberto. Não totalmente aberto nem esticado, mas tá ali, ó. Você pode ver que ele faz esse movimento aqui, ó. Não um lance normal. Não um lance que vocês, foi um lance normal assim, foi um movimento normal. Ele vai, sim, para a bola já com a intenção de bloquear ali a bola. E ele faz esse bloqueio. A bola bate na mão dele. Então foi um pênalti claro. Pênalti claro, a qual deveria ser revisado pelo VAR e ser marcado a penalidade máxima em favor do Grêmio. E aí que tá a questão. Porque teve a checagem do VAR e não marcar o pênalti. Recomendar a não marcação do pênalti. E, cara, eu vi os áudios do VAR, foi bizarro, cara. Foi bizarro. Sabe, o cara tentando justificar a não marcação do pênalti. Já foi um lance voluntário, o braço estava próximo do corpo, ele, sabe, não teve intenção de botar a mão na bola. Mas, cara, não tem nada disso, né? A gente vê a imagem de forma clara que foi pênalti. Inclusive, vários analistas, né, de arbitragem, comentaristas, também seguiram essa linha, né, de que foi pênalti. Pênalti não marcado em favor do Grêmio. O que poderia ter dado a vitória para a equipe do Grêmio, né, na partida. Esse lance foi perto do final do segundo tempo. E é lamentável, né? E uma coisa que eu tenho que comentar com vocês aqui, que eu já venho comentando isso há alguns vídeos atrás, né? Alguns vídeos antigos, é que, infelizmente, além da nossa arbitragem estar muito, mas muito abaixo do esperado, né? A arbitragem brasileira é ruim. A gente tem um corporativismo por parte dos árbitros, né? E de alguns comentaristas que fazem de tudo para poder justificar os erros da arbitragem. Porque é uma coisa, regra é regra. Por exemplo, se chegar ali um jogador, seja zagueiro, atacante, meio de campo, e fica com o braço aberto dentro da grande área e essa bola bate na mão dele, ele corre o risco de cometer uma infração, no caso um pênalti. Então, jogador dentro da área, ele não pode ficar com o braço aberto. Eu sempre falei isso, não pode. Porque ele corre risco justamente de ser marcado uma penalidade máxima contra a sua equipe.
Então, o mais certo é fazer como esse jogador do Corinthians que tá do lado do Yuri Alberto fez, né? Jogar o braço para trás e assim, caso de repente bata a mão ali no braço dele, na mão dele, não vai ser marcar a penalidade máxima, porque ali sim tá o braço colado, né, no corpo e jogado para trás. Aqui, no caso do Yuri Alberto, não tá. Já vê que ele tá com o braço meio aberto e tá com a mão assim, sabe? E nisso ele assume a responsabilidade de cometer um pênalti que deveria ser marcado. Então, cara, corporativismo aqui na arbitragem brasileira é uma das coisas que, sinceramente, mais erradas que tem. Porque, cara, tem que seguir a regra. Se a regra diz que a pessoa que tem ali, bate a mão na bola, no caso, tem um bloqueio, né? Como o pessoal fala, tem um ganho de espaço ali do jogador que faz com que a bola não chegue, né? Não transcorra de forma normal, né? Não faça seu trajeto normal. E ele faz esse bloqueio, é pênalti. É pênalti. Não tem que se discutir. Então, essa coisa de ficar justificar por causa disso, aquilo, cara, é leseira. Não tem que se aceitar. Até porque, quando você defende o errado, você só dá dando ainda mais apoio para que mais erros como esse sejam cometidos. Então não pode. Se tá errado, tem que ser criticado, tem que haver punição, tem que haver alguma melhoria, buscar qualificar mais os árbitros brasileiros, que sinceramente é erro atrás de erro. E não tem esse negócio, porque tá árbitro favorece tal time. Cara, aconteceu com o Grêmio, já aconteceu em favor do Grêmio, já aconteceu em favor do Corinthians, já foi contra o Corinthians, já foi contra o São Paulo, já foi contra o Cruzeiro, o Internacional, Palmeiras, Flamengo, Vasco, enfim. Todo mundo vai passar por uma situação como essa. Porque a arbitragem brasileira é ruim. E isso daí não é só na Série A, não. É da Série A até a Série D. Da primeira divisão até a quarta divisão, a gente está tendo erros grosseiros de arbitragem. Isso daí, infelizmente, mancha o espetáculo, mancha o futebol brasileiro. Porque numa partida como essa, onde foi um jogão, onde a gente teve 8 gols na partida, a gente pare para poder comentar sobre arbitragem é complicado. Isso acaba estragando, como eu falei, o espetáculo. Isso mancha. Infelizmente, né? Então, tem que haver alguma melhoria. E, cara, é inacreditável que hoje em dia a gente tem um VAR, que é justamente a checagem por vídeo, onde tem várias câmeras ali, câmeras, né, no estádio para poder os árbitros pegar e observar o lance de vários ângulos e assim tomar melhor como pode ser, opção possível, né? Melhor escolha possível. E os caras ainda erram com hábito de vídeo, o que é inadmissível. Sinceramente, onde todo mundo aí que olhou o lance viu o pênalti claro, o pessoal ali do VAR não conseguiu achar a infração. É inacreditável. E sinceramente, como eu falei, tem que haver punição para poder fazer e servir de exemplo para que erros como esses não voltem a acontecer. Porque isso daí pode decidir campeonato. E é lamentável, né? É lamentável, como eu falei. Infelizmente, a arbitragem brasileira é horrível. E, sinceramente, o que mais é horrível é justamente ver árbitros defendendo esse tipo de erro. É inacreditável, né? Tudo bem, pessoal. Então, é o seguinte. Vamos falar do próximo tema aqui, que é justamente um tema que, infelizmente, está sendo noticiado por todos os veículos de comunicação, né, esportivas nessa terça-feira, né? É justamente... Deixa eu sair aqui rapidamente. É justamente aquela situação, né, envolvendo o Marcos Braz. E, cara, é o seguinte, situação complicada, hein, do Flamengo essa semana. Parece que o Flamengo vive em crise. Esse ano de 2023 é crise. Se eu posso resumir o ano do Flamengo em uma só palavra, é somente crise. Tem vergonha, mas vergonha já já tá vendo algo normal para essa temporada do Flamengo. Mas crise é que não falta no Flamengo. Parece que toda hora acontece alguma coisa de ruim ali no clube do Flamengo. Porque é inacreditável. Inacreditável. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Nem time de várzea acontece tanta coisa ruim, tanta situação antiprofissional como está acontecendo no Flamengo. É inacreditável.
Muito bem, vamos lá. O seu Marcos Braz, ele estava ali caminhando pelo shopping. Eu não sei o que ele estava fazendo no shopping, porque era para ele estar concentrado com a equipe, já que o Flamengo vai jogar na quarta, lá em Goiânia, contra o Goiás. Então a equipe já está se preparando para poder voar lá para Goiânia. E eu não sei o que ele está fazendo em shopping. Diante de toda a situação a qual o Flamengo está passando, né? Que não é fácil, a situação do Flamengo é complicada, é difícil. Perdeu o primeiro jogo pro São Paulo nesse último domingo. Teve revolta da torcida protestando quando o ingresso foi caro. E o cara tá numa boa ali passeando. Como se tivesse, sabe? Tivesse nem aí pra equipe, não tivesse nem aí pro clube. Sabe como dizer, não é comigo. Tá? E isso daí mostra o descompromisso desses caras com o clube. E quem se ferra mais nessas histórias justamente é o torcedor. Vamos lá. Sim. Agora vamos lá. O Marcos Braz estava passando ali pelo shopping, quando isso foi abordado por um torcedor que começou a cobrar dele, né? Normalmente, para ele tentar cobrar os jogadores, até pediu a saída dele, pediu a saída do São Paulo, enfim. Fez as cobranças de forma normal. Eu vi o vídeo, eu não vi nenhuma uma coisa desrespeitosa por parte do torcedor. E depois disso, os seguranças, né? O pessoal aí que estava fazendo a escolta do Marcos Braz, partiu para cima do torcedor. Agredido ele. Inclusive, o torcedor falou que o Marcos Braz deu uma mordida nele. Simplesmente virou cachorro, mordeu o torcedor, né? Então, assim, ele praticamente pegou e deu uma mordida ali no torcedor do Flamengo, que, obviamente, depois de também revidou, deu também um supapo ali, um soco ali no Marcos Braz, até porque ninguém tem sangue de barata, né? Ninguém vai ser agredido e vai ficar ali numa boa. Então, aconteceu tudo isso nesse dia de hoje, né? E, cara, foi uma confusão. Isso aí soou como se fosse uma bomba aí pro dia, né? E gerou ainda mais um clima ruim, como se já não tivesse, né? Diante de tudo que aconteceu durante essa última semana com o Flamengo, veio mais essa situação, né? E, sinceramente falando, é inadmissível, né? Um cara que é profissional, que é dirigente de um grande clube brasileiro, tomar uma atitude como essa. Porque, assim, crítica, e tem que entender o seguinte: ele tá num cargo de liderança. Obviamente que ele é o vice-presidente do Flamengo, mas ele tem uma certa liderança. E ele é uma pessoa pública, inclusive ele é vereador. Então, ele tem que entender o seguinte: críticas vão ser lançadas contra ele. Sim, porque ele é uma pessoa pública. Então, se ele está no cargo de liderança e está fracassando no cargo dele, e não está dando o devido respaldo para o torcedor, ele vai ser cobrado, como está sendo. Então, críticas são normais. Todo mundo é criticado. Não tem essa de pessoa, ninguém vai ser criticado uma vez na vida. Vai ser sim. Todos nós somos criticados. Então, ele deveria saber muito bem lidar com as críticas. Saber de forma fria. Não diz que ele é sangue no gelo, então ele deveria também ter a cabeça fria para poder lidar com essas situações. Coisa que não foi, né? Dá para perceber que o Marcos Braz está profundamente incomodado com as críticas que vem se recebendo por parte da torcida do Flamengo. E, cara, o torcedor só tava ali de boa. Tava ali fazendo as devidas cobranças. O que, sinceramente, o torcedor deve fazer. Porque, sinceramente, o que fizeram nesse último domingo com a torcida do Flamengo foi sacanagem. Porque cobrar um ingresso a R$ 700, isso daí o menor valor, né? Isso tirando a meia entrada, né? Que é 350, beleza. Mas R$ 700 é um valor absurdo, sabe? Porque é o seguinte, eu já tinha comentado isso no pós-jogo e no vídeo separado. Cara, o torcedor, ele se mata. Vou usar esse termo, tá bom? Desculpa, YouTube. Mas assim, o torcedor ali passa o mês todinho ali trabalhando para poder ganhar um salário mínimo, para poder se sustentar e sustentar a sua família. E ainda pega uma parte desse dinheiro para poder ir ao estádio, para poder apoiar a equipe que ele torce, né? Que ele ama. O time que ele ama. E, cara, R$ 700 é um valor muito alto. É quase um valor de um salário mínimo hoje em dia. É muito dinheiro.
E o cara simplesmente pega e desembolsa um valor desse para poder ir lá apoiar esse time que nem merece esse apoio. Porque o Flamengo fez uma. Desculpa, a torcida do Flamengo fez uma festa incrível no último domingo para poder tentar apoiar essa equipe na esperança que essa equipe reaja, né, na temporada e busque o título da Copa do Brasil, coisa que não fez. Jogou um futebol ridículo nesse último domingo. E, cara, o torcedor tem toda a razão de cobrar, porque eles pagaram caro para estar acompanhando essa equipe. O torcedor paga, além de ingresso, sócio torcedor, alguns torcedores, paga viagem, porque viagem não é cara. Eu vi histórias de que teve torcedor lá do Maranhão vindo para cá, no caso lá pro Rio, né? Para poder torcer para o Flamengo, apoiar a equipe, gastou R$ 10.000 para poder assistir o jogo desse último domingo. E, cara, esses caras aí não estão nem aí. Para eles, o que importa é somente dinheiro no bolso. Para eles, tanto importa se o Flamengo perdeu o São Paulo pelo jogo, se vai ser vice-campeão da Copa do Brasil, se a temporada foi ridícula, se foi uma temporada vergonhosa, para eles nada disso interessa. Interessa se o Flamengo tem uma arrecadação recorde. Para eles, importa é se está entrando dinheiro na conta do clube. Por exemplo, eles mais comemoraram, eu acho, a renda do último domingo, de mais de 26 milhões em bilheteria, do que o resultado, né? No caso, ficar triste com o resultado, no caso, a derrota do Flamengo por 1-0 por São Paulo. Então, esse importa muito mais com o din-din do que com a torcida em si, com o clube em si. E não é à toa que o Flamengo tá essa bagunça. A gente vê tudo isso daí. Porque é inacreditável. Em pouco espaço, né? Um curto espaço de tempo, ter situações como essa, né? Teve o lance lá com o Pedro e o ex-auxiliar do Sampaoli. Teve a situação do Gerson com o Varela. E agora tem esse lance aí do Marcos Braz com o torcedor, né? Então é inacreditável o que tá acontecendo no Flamengo. Dá pra perceber que o clima tá ruim. Dá pra perceber que tá um total descontrole. Falta de liderança totalmente no comando do Flamengo. E, sinceramente, isso daí só reflete o que tá acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo tá essa bagunça dentro do campo por conta muito dessas situações aí. Porque isso tudo aí só mostra que esses caras não são profissionais. E principalmente, que eles não estão nem aí com o time. Estão nem aí com o torcedor que paga caro, que viaja, que se arrisca. Porque muitos jogadores muitos torcedores se arriscam viajando. Pode até ser agredido, né? Por outros torcedores de clubes rivais. Enfim, que infelizmente acontece, né? A gente sabe muito bem que acontece. Infelizmente, né? Porque não deveria até acontecer isso no Estádio Brasil. Mas infelizmente acontece. Mas os caras se arriscam por conta dessas situações. E os caras estão numa boa aí. Estão numa boa e se acham, sabe, deuses. Porque o que mais a gente vê por parte dessa diretoria do Flamengo é a arrogância e a prepotência desses caras. Eles se acham realmente os deuses que não podem ser criticados, que estão acima de qualquer pessoa, sabe? E pra eles tá tudo ótimo, tá tudo ok. O seu Marcos Braz e pro Landim, a temporada tá ótima. Tá tudo uma beleza. Mas não por conta dos resultados, mas sim por causa do din-din que tá entrando. Só que eles não sabem que esse din-din aqui pode ir diminuindo com os fracassos do Flamengo na temporada. Porque o Flamengo perde em premiação, perdendo títulos, como o que vem perdendo, né? A temporada do Flamengo é ridícula, é ridícula. O Flamengo perdeu tudo que disputou, tudo mesmo. Até Carioquinha, o Flamengo não conseguiu. Taça Guanabara, o Flamengo não conseguiu o título da Taça Guanabara. O que é ridículo para uma equipe que é milionária, que tem um elenco milionário, com uma folha salarial milionária, e com um clube que arrecada 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão anualmente. Então é ridículo isso. É ridículo. E sinceramente, se fosse um clube mais sério, já seria estaria uma limpa, né? No clube. E eu ia ficar quem estava realmente jogando com vontade, quem não estava, qual os dirigentes realmente que estava dando retorno para o clube ou não, iriam fazer a limpa. Iriam demitir, por exemplo, o Marcos Braz fez isso daí é algo grave. Deveria ser demitido, ser, sabe, afastado do clube. Olha o exemplo aí do auxiliar do Sampaoli, que agrediu o Pedro. O que aconteceu com ele? Foi demitido. Então,
deveria acontecer a mesma coisa com o Marcos Braz, porque não pode um dirigente, com o alto cargo que ele tem, cometer esse tipo de ato. Ato totalmente desequilibrado, totalmente desnecessário. Ele poderia muito bem ignorar e passar, ou então ele poderia dar uma resposta, mesmo que fosse curta para o torcedor, por exemplo, para dar uma satisfação, mas não. Esses caras não querem nem saber de nada, eles só querem saber só do dinheiro deles, só querem saber só dos cargos deles. E o seu Landim ainda queria aumentar para mais um ano o, o tempo que ele ia ficar na presidência, né? Que é inaceitável diante de tudo que essa diretoria está fazendo, que não busca reforços, sabe? O Flamengo contratou pouco nessas últimas janelas, e os jogadores que contrataram não foram jogadores que eram para posições em que o Flamengo é carente, sabe? Por exemplo, falta um substituto para o Arrascaeta, falta laterais, falta um goleiro. Contratar o Rossi para quê? O cara ficar no banco? Porque o Rossi até hoje não teve oportunidade. Já era para ter sido testado. Porque o Matheus Cunha tá falhando bastante, né? Falhou nesse último domingo. E realmente está falhando bastante. E, sinceramente, em jogos decisivos. Então já era para ter testado o Rossi. Então o Flamengo tá uma bagunça. E a diretoria é a principal culpada disso tudo. Porque não sabe gerir uma equipe desse porte. Porque muitos dos resultados que o Flamengo teve recentemente, tanto em 2019, que aí foi mérito dos jogadores e também do Jorge Jesus, que veio aqui e comandou o futebol do Flamengo, ajeitou o que era uma bagunça, e assim o Flamengo teve os resultados que teve, né, em 2019 e teve o futebol que encantou o país, foi por mérito dele e dos jogadores. Agora, nesse, por exemplo, ano passado, quando o Flamengo conquistou o título da Libertadores e da Copa do Brasil, foi muito mais também mérito dos jogadores, que por conta do seu individual, e também da gestão do Dorival Júnior, que pegou e soube muito bem apagar o incêndio que estava no Flamengo naquela temporada. Porque o Flamengo também estava péssimo até a chegada do Dorival Júnior, que conseguiu ajeitar, conseguiu fazer com que essa equipe jogasse novamente, e o Flamengo conseguiu o que aconteceu, né? Mas se for depender de diretoria, de gestão de diretoria, o Flamengo estava ferrado. O Flamengo estava ferrado, não teria esses resultados a qual teria. Então, muito que o Nadia abre o peito, estufa do país, a gente é campeão disso e daquilo, é muito por conta do jogador, do potencial dos jogadores, e também de uma ou outra gestão de um técnico que sabe ainda pegar e saber trabalhar com esse grupo. E sinceramente falando, para encerrar aqui o termo do Flamengo, porque já tem vídeo aqui no canal, já tem pós-jogo, eu já falei muito sobre o Flamengo. Parece que cada dia acontece algo novo no Flamengo, é inacreditável isso. Cara, essa temporada 2023 é para reflexão. É para pegar, verificar os jogadores, verificar dirigentes, comissão técnica e, sinceramente, fazer uma avaliação bem criteriosa e mandar embora quem não serve mais. Tem que fazer a limpa. Porque o Flamengo só vai voltar a ganhar títulos importantes quando tiver mudanças radicais em tudo. Em tudo mesmo. Porque tá errado. Tá tudo errado no Flamengo. Tá tudo. Desde a direção até os jogadores. Comissão técnica, obviamente que sim. São Paulo está fazendo um péssimo trabalho. Até hoje não mostrou a que veio. É um time que, sinceramente, na mão dele não evolui. Ele é um técnico que inventa demais a escalação. Não dá ritmo para a equipe. Todo tempo é modificação aqui, ali, né? Todo jogo é uma modificação, é uma equipe diferente. Então é um técnico, sinceramente, totalmente confuso, perdido, já não tem moral com ninguém. Os jogadores já abandonaram ele. Ele não tem mais confiança dos jogadores, não tem mais confiança por boa parte da direção do Flamengo. O único que ainda acredita no Sampaoli é justamente o Landim, que tá dando uma de teimoso e tá mantendo ele no cargo. Porque, sinceramente, já para o Sampaoli já ter sido demitido, porque o Flamengo só vai conseguir esse título da Copa do Brasil se o Sampaoli não estiver à frente da equipe. Porque se o Flamengo for lá pro Morumbi com o Sampaoli, é derrota na certa. Porque esses jogadores não vão jogar por ele. Esses jogadores já demonstraram que não vão se esforçar pelo Sampaoli. E se puderem, eles vão querer entregar o título. Essa é a verdade. Sinceramente, essa é a verdade. Porque esses jogadores também, eles são muito de escolher técnico.
Somos de escolher técnico. Não gostaram do São Paulo, então lascou. Lascou, eles não vão jogar bem, não vão se esforçar e, sinceramente, eles não vão querer buscar esse título. Porque, olha, sinceramente falando, só de bicho tem mais de 35 milhões para esses jogadores, em termos de bicho, eu falo de premiação, né? De din-din, para eles dividirem em caso de conquista da Copa do Brasil. Então, mesmo com isso tudo, todo esse estímulo, eles não se esforçaram, não se dedicaram para jogar no domingo. Então, você dedicar lá dentro do Morumbi, na casa do São Paulo, onde o São Paulo ele é forte, aí sim, uma equipe que sabe jogar dentro de casa, tem condição, né? Mas isso tudo, como falei, é culpa dos jogadores e culpa também do São Paulo. Porque também a gente olha dentro de campo, a gente vê uma bagunça no Flamengo. A gente vê uma bagunça ali no esquema tático, não tem esquema tático, parece um bando em campo, jogadores correndo errado, jogadores improvisados em posições ao qual eles não são acostumados a jogar. Já foi dito que o São Paulo treina de um jeito e no jogo já coloca o time de outro jeito. Então é uma bagunça. São Paulo era para ser demitido desde já. E como falei, né? Só para encerrar, agora sim, de fato, o Flamengo só vai voltar aos trilhos quando fizer uma mudança geral. Porque se não fizer, aí, filho, 2024 tem tudo para ser a mesma coisa de 2023. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado por tudo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima.